Olá, nesta videoaula vamos dar continuidade à parte de infraestrutura, falando um pouquinho de cabos, conectores e equipamentos de rede. Um pouquinho sobre, trocar uma ideia aqui sobre cabos e conectores. Para a gente conectar dois nodos na rede, por exemplo, a gente pode fazer isso via cabo. Só que o que acontece? E aí é uma história muito anterior às redes, ao conectar dois equipamentos quaisquer, é importante que você tenha cabeamento com conectores padronizados. Para quê? Para que tanto o equipamento possa receber este cabo, quanto o cabo consiga em si se conectar àquele equipamento. Então, existem diversos padrões que foram planejados pensando na possibilidade de que um equipamento possa ser feito sem que a mesma empresa produza um padrão de cabo para ele. Então, o que acontece há muito tempo atrás, já décadas atrás, é que foram criados diversos padrões, tanto de cabo quanto de conectores, para que a gente consiga a interoperabilidade do sistema. Quem não se lembra da grande dificuldade que a gente teve quando a gente mudou para tomadas de 2 para 3 pinos? É basicamente por aí que a gente vai. Então, tem alguns padrões. De todos os padrões, o mais conhecido que a gente tem de todos é o padrão UTP, que a gente tem nas redes cabeadas nossas no nosso dia a dia. O que acontece aí? Esses cabos, esses conectores seguem a determinadas regras de escrita, de forma de expressar a capacidade dele. Muitos deles a gente conhece como W base X, onde W é a velocidade e X é o meio. Então, para cada meio tem um número, Aí tem um exemplo aí de 2 para ser cabo coaxial fino, o 5 para cabo coaxial, o T para trançado e assim por diante. FL para fibra e assim por diante. Então, quando a gente tem um cabo, por exemplo, 100 base T, o que significa? A velocidade dele é 100 e ele é um par trançado, e assim por diante. Então, existem regras para se especificar esse tipo de cabeamento. Um cabo típico, que ele está aqui mais para ilustrar o problema que nós já discutimos sobre interferência, é o cabo coaxial, no qual a gente tem um meio de transmissão, em volta dele a gente tem esse meio de transmissão recoberto por uma capa plástica para dar maior resistência e, se você dobrar, não quebrar. Depois, uma manta metálica para diminuir a interferência eletromagnética e depois uma nova capa plástica para proteger tudo. Isso é um exemplo de um cabo que você tenta blindar ele contra algumas interferências eletromagnéticas e contra problemas de, ao manipulá-lo, ele não quebrar com facilidade. Apesar da gente usar pouco hoje nas redes atuais, a gente ainda usa muito em cabeamento que venha numa banda larga, obviamente com uma especificação pré-determinada, mas também para antenas e coisas do gênero. O cabo de par trançado, que é o UTP clássico nosso, que é o que a gente mais encontra, que quase todo mundo tem em casa, ele é caracterizado por uma quantidade de pares que vem nesse cabo. E a ideia dele é ligar ponto a ponto. O que quer dizer isso? Normalmente você vai ligar o teu computador, desktop, notebook a um equipamento, que aí um roteador, um switch, um roteador doméstico, que depois eu vou falar um pouquinho sobre ele e assim por diante. Esses cabos, eles têm tradicionalmente a sua limitação. A limitação clássica dele é de 100 metros. O que quer dizer? Ele garante uma boa qualidade de transmissão, numa velocidade adequada, em até 100 metros. Existem cabos desses que o pessoal usa com 110, 120 metros, assim por diante, mas aí você já começa a ter uma chance maior de perder pacotes, porque o sinal nem sempre ele vai chegar na intensidade correta do outro lado. Então, você tem pares, onde normalmente no cabo UTP a gente usa os fios 1 e 2 para input, de dados, o positivo e o negativo, o 3 e 4 para output,
e os demais não são utilizados aí em comum. Então, isso é para uma transmissão clássica que a gente tem, mas observe que muitas vezes o pessoal em empresa usa esse próprio cabo UTP, por exemplo, para ligação de linhas telefônicas. Não é tão difícil a gente ver isso. Normalmente você vai ver esses cabos em 4, um cabo UTP com 4 pares trançados, 2 a 2, onde você tem a cor principal e essa cor com branco. E elas são entrelaçadas, E assim, todos eles feitos. Esse entrelaçamento, lembra que tem aquela ideia de anular campo, então ajuda a diminuir o problema. E por que a gente não ocupa todos esses pares, Para tentar também diminuir a interferência que a gente tem dentro desse conjunto de cabos aí de informações. Então a gente tem naqueles conectores lá, macho e fêmea, o posicionamento de cada par. Quando a gente usa aquele termo de climpar o cabo, você vai ver que você tem videozinhos na internet ensinando isso, mas tem a forma de climpar. São 2 formas clássicas. A forma do crossover, que os cabos eles são interligados, não na mesma ordem, porque se eu transmito, você recebe. Então, você liga os cabos, às vezes, entre os conectores dos cabos de forma diferente, ou a ligação direta. Isso é interessante saber, principalmente quem vai conectar switches, equipamentos específicos que usam uma ligação de cabo diferente da tradicional, dessa que a gente vê no dia a dia. Já os cabos ópticos, de fibra, ele tem 3 componentes, o meio de transmissão, que é a fibra, que é extremamente fina, e sensível a quebras. O emissor de luz, onde você tem o cara que transmite, e o detector que recebe. Então, quando a luz passa de um meio para o outro, ela sofre reflexões aí, e tem que ter alguma forma entre você transmitir e receber isso, de garantir a qualidade desse sinal. Você tem a proteção dele para evitar a interferência de luz externa, e também para tentar garantir que isso faz. Qual o grande detalhe disso? Normalmente é um cabeamento muito sensível à quebra, então a gente precisa tomar cuidado para não quebrar ou partir a fibra, como a gente costuma usar o termo. Em relação aos equipamentos, o equipamento mais clássico é a placa de rede, seja ela cabeada ou sem fio. Se vocês forem perceber aqui, eu uso aqui uma referenciazinha ao modelo OSI para dizer o seguinte, até onde essa placa vai. Então a gente tem uma placa de rede clássica na camada física e de enlace, tanto que a gente vai dizer que a placa de rede tem um endereçamento da camada de enlace, que a gente chama de endereço MAC, ou MAC address, e assim por diante. Então você tem aqui nos desenhos dos nossos slides até onde esse equipamento chega. Essa placa ou ela é integrada no sistema ou ela vem para ser conectada, no caso de um desktop, de um servidor aí, para você atualizar. E essa placa pode ter mais de um conector, e ela pode fazer referência e ser mais de uma placa também, ou seja, ela pode ter a função de 2 elementos de conexão ao mesmo tempo. Normalmente é um só. Nas placas que a gente tem clássicas aí. Se você pegar um notebook, alguma coisa, é onde você tem aquela conexãozinha para um cabo UTP, ou num desktop, onde você tem a anteninha para o Wi-Fi e assim por diante. São as placas de rede clássicas que você tem aí, em vários equipamentos, 2 placas, uma Wi-Fi e outra cabeada que a gente tem. A gente tem um modem, que ele só faz a ideia de modular e demodular, ou seja, a função dele é camada física. Ele é um equipamento normalmente que está inserido em outros equipamentos maiores, então você vai ter vários equipamentos que vão fazer essa função de modular e demodular o sinal para se adaptar a uma rede. Então é mais complexo, mais difícil você ter hoje um modem isolado. Normalmente esses modems estão atrelados, por exemplo, a um roteador doméstico, que ele já tem essa funcionalidade embutida
dentro dele. Então a ideia é converter sinais seriais em digitais, analógico em digitais e assim por diante. A gente tem várias composições diferentes, né? E existem vários tipos de modem aí atendendo diversos padrões que a gente possa ter. Mas lembre-se que normalmente o modem hoje em dia ele está incorporado dentro de outros equipamentos. Os hubs, que também é só a camada ali física, né? A ideia do termo hub é um termo meio genérico usado para definir qualquer tipo de dispositivo que conecta vários outros meios físicos aí. Então, o hub ele é um repetidor por natureza, né? Ou seja, ele tem a capacidade de receber um sinal, ele vai, entre aspas, refazer esse sinal e mandar ali. Então, por onde eu poderia usar um hub ou um repetidor, como a gente vai falar logo em seguida? Por exemplo, quando eu quero conectar dois dispositivos via UTP em mais de 100 metros. Eu jogo até um cara, depois eu pego desse cara e jogo para um outro para tentar garantir o sinal. Só que o problema ou a característica dele é que ele replica em todas as portas. Então ele recebeu na porta 1, todas as outras portas vão receber aquele pacote. Né? Lembrando de outras aulas, ele vai receber, ele vai mandar aquele pacote. Então é como, né, eu brinco com meus alunos como se ele fosse fofoqueiro. Ele recebeu, ele conta para todo mundo. E assim vai. Né? Só que ele é um equipamento simples, que hoje em dia perdeu grande parte da utilidade, dado o barateamento de outros equipamentos e as trocas de tecnologia, como por exemplo a rede sem fio, mas ele já teve grandes funções aí dentro da história das redes de computadores e vale a pena a gente sempre falar dele. Né? Então são equipamentos lá que você está conectando vários cabos, aqui tem foto porque ele tem até a possibilidade de conexão de um cabo coaxial aqui, né? Então ele permite você conectar vários dispositivos aí e permitir que a mensagem flua entre todas eles. Depois a gente tem um equipamento mais interessante, que ele ainda é muito comum nas empresas hoje em dia, nas instituições, que é o switch. Observa que ele tem 3 camadas, ou seja, ele vai até a camada de rede. No nosso caso, o switch ele tem uma placa de uma ou mais placas de redes? Tem. Ele tem um endereço de rede? Tem. Ou seja, ele tem um IP. Tá? Então, ele é um cara mais completo que é capaz de gerenciar muito bem isso daí. Se você pegar uma ou outra videoaula nossa, você vai ver que na comunicação lá, muitas vezes eu punha um cara intermediário, né, que tinha essas 3 camadas, que, por exemplo, pode ser um switch, um roteador e assim por diante. Então, o hub ele compartilha a velocidade entre todas as portas de forma idêntica. Já o switch dedica a mesma velocidade para todas as estações, mas a velocidade não é compartilhada, ela é dedicada. Os switches mais poderosos, ele inclusive possui portas específicas para se conectar com roteadores e redes de alta velocidade. Por exemplo, um switch pode ter uma fibra chegando nele e depois ter toda a saída via UTP e assim por diante. Então ele funciona como uma matriz de comutação de alta velocidade, já feita tudo isso em nível de hardware, então a gente ganha desempenho, e é um equipamento que permite que vários segmentos de rede se comuniquem entre eles. Se uma rede antes composta por computadores e hubs cresceu, uma forma de você expandir isso é conectar novos elementos através de switches com maiores capacidades, por exemplo, com 24, 48 portas e assim por diante. Então existem softwares que fazem a gestão desses equipamentos, dizendo quais portas estão ativas, o que está trafegando entre elas e tudo mais, né, que são os softwares de gestão específica disso, né? Por exemplo, um software da Cisco e assim por diante, depende da marca do teu switch. Existem os conversores de meio físico, que basicamente tem a ideia de converter de um meio para o outro, por exemplo, de fibra para um par trançado e assim por diante. Então eles fazem isso daí com certa eficiência. Mas lembrando, quase todos os switches de melhor capacidade já tem esse cara aí lá dentro dele. Então você pode receber uma fibra num switch e sair tudo como, por exemplo, par trançado. Os repetidores, como nós já falamos, simplesmente repetem o sinal. Qual que é a ideia disso? Amplificar o sinal para aquele sinal que está chegando fraquinho poder
ser amplificado para o próximo. É como aquela brincadeira de telefone sem fio. Com qual a diferença? Né? Ele não altera o dado, simplesmente ele vai amplificar o sinal e jogar para o próximo elemento sem problemas aí. Os roteadores, eles chegam até a camada de rede, ou seja, é um equipamento passível de acesso de IP, de tudo mais na rede, só que ele é mais completo que a switch. Ele tem outras funções, ele tem protocolos de roteamento embutidos nele. Tá? Então, ele tem funções mais amplas do que um switch. Então, por exemplo, ele faz conversão de endereço lógico IP para endereço físico, é feita uma série de coisas que ele faz. Normalmente, um roteador, ele conecta duas ou mais redes distintas. Aí você vai lembrar do termo do teu roteador da tua casa. Então, ele está convertendo a rede, por exemplo, cabeada que está chegando para a tua rede, que é de par trançado ou sem fio e assim por diante. Então, ele tem essa capacidade. Então, o pacote de dados é transmitido por endereço de destino, escolhendo o melhor caminho e rota. Quando a gente pensa em conexão de redes, os elementos que fazem a conexão de uma rede para outra, ele faz o roteamento, quer dizer, dado um pacote que quer chegar em determinado local, para onde eu mando, né, são os roteadores. Então, o roteamento escolhe a melhor rota entre o pacote que ele recebeu e o destino para onde ele quer mandar. Existem alguns protocolos, no momento específico, a gente vai bater um papo sobre ele. Eles são capazes de fragmentar os pacotes recebidos, isso faz com que possa interligar redes com arquiteturas distintas facilmente, convertendo isso facilmente. Opera com tabela de rotas, que são atualizadas por métodos e protocolos específicos, que é assunto futuro nosso. E a diferença entre um roteador e o outro é a qualidade e quantidade de protocolos, memória, capacidade de processamento e assim por diante, que esses elementos referem. Então, ou seja, ele tem que receber pacotes e distribuir isso ou vice-versa. Então, essa capacidade toda de processamento dele é um diferencial de um roteador para outro. 3 principais usos para um roteador: conexão com a internet, que é o que a gente tem em nossa casa, conexão entre redes locais, por exemplo, rede administrativa e rede de produção de uma empresa, e conexões em redes de longa distância, que é o que acontece com as grandes operadoras aí, de internet que a gente tem mundo afora. O roteador típico, para esses usos deve possuir basicamente 2 portas, uma porta para eu me comunicar com a comunicação metropolitana e outra uma rede local. E cada uma das portas do roteador deve receber o seu endereço lógico para comunicação e reconhecimento aí dentro do seu funcionamento. Eles são um pouco mais complexos de configuração, muitos deles já vêm pré-configurados, mas eles são extremamente necessários para que a gente entre em contato com o mundo, com a internet, como a gente costuma dizer. Na hora da escolha de um roteador, a gente deve levar em consideração algumas características básicas, que é a quantidade de portas para eu me conectar com outras redes, o número de portas para as redes locais, as velocidades dessas portas, como ele trabalha com a tolerância às falhas, replicação de pacotes e tudo mais, se ele permite redundância, por exemplo, isso não é tão difícil ocorrer. Eu tenho a conexão para 2 redes de internet diferentes. Se uma cai, automaticamente ele chaveia para outra. Então, isso é uma expertise que um roteador pode ter aí de redundância. Balanceamento de carga, quando eu tenho mais de uma saída, jogo para cá, jogo para lá, e eu consigo ter desempenho bom de comunicação. Então, tem várias características. É um mundo específico falar de roteadores. Alguns roteadores possuem um recurso chamado de redundância de call-up, que esse recurso permite ligar um roteador ao modem através de um cabo serial. No caso de o link de WAN falhar, ele pode disparar para um outro provedor aí, qualquer, apelando para tentar manter um acesso mínimo aí, da rede. E o balanceamento de carga, como eu falei rapidamente, a ideia é controlar essas conexões para ter o melhor desempenho possível, sempre analisando a taxa de transferência de cada uma e ganhando desempenho sempre que possível. Então, o roteador
vendo de uma outra forma, ele conecta a tua rede com o mundo exterior. Existem outros caras que fazem essa função de roteamento, mas normalmente são servidores ou um computador desktop que você usou para a função de servidor. O que é legal você observar? Ele é um computador completo, ele tem todas as camadas do teu modelo OSI, ou se for TCP, todas as camadas desse modelo. Então ele permite, via um servidor Linux, Windows, você fazer toda uma configuração e uma gestão aí entre duas redes de forma eficiente e com mais características de software aí, tá? Então normalmente é um servidor que faz esse papel e ele está muito ligado a redes internas das empresas, né? E não acessos a redes externas. Tem vários acessórios que você pode ter aí, mas só falando alguns que a gente vai repetir aí ao longo do tempo, né? Você tem o rack, que é onde você coloca os teus servidores, os teus switches, os principais equipamentos. Você tem patch panel óptico, de UTP, né? Guias de condução de cabos que a gente tem aí e um mundo afora. Quem já não viu um rack, uma foto de rack na internet, todo zoneado, aquele cabeamento, que ninguém sabe onde conecta, onde tira, e logo em seguida uma foto toda bonitinha, com o cabeamento identificado e assim por diante. Mas é ali onde esses caras se conectam normalmente com o mundo e você organiza essas conexões para ficar mais fácil de fazer a gestão. Por último, eu trago alguns equipamentos mais modernos que você fala assim, pô, o Barreiro não falou disso. Vamos falar rapidamente aqui, né? Um deles é o Access Point, ou ponto de acesso. Qual que é a ideia disso? Ele faz a conversão do meio físico, normalmente uma rede cabeada, para uma rede sem fio, ou Wi-Fi, como nós chamamos, né? Em outras palavras, ele permite fornecer o acesso à rede, normalmente acesso à internet, a esses dispositivos que estão dentro da área de cobertura desse equipamento. Aí vem um limite. Qual é a área de cobertura desse equipamento? Normalmente 10 metros, 20 metros, 50 metros, 30 metros, depende das características e competências desse Access Point. Normalmente esse Access Point numa empresa ou uso doméstico, ele tem um limite, uma capacidade máxima de usuários conectados. Por exemplo, às vezes você vai num ambiente aberto, um shopping, um evento, uma praça esportiva, uma praça ao pé da letra, onde você vai tentar conectar a internet, você reconhece a rede, mas não consegue conectar. Por quê? Porque ele excedeu a quantidade de equipamentos que ele tem para funcionar. Basicamente, o que ele faz? Ele vai fazer com que esses equipamentos que estão sem fio vá se conectar com a tua rede. E assim, e a maioria das vezes as pessoas têm essa intenção, se conectar à internet. No caso de uma empresa, permitir que a pessoa que com mobilidade, com o dispositivo na mão, um celular, qualquer coisa que seja, consiga se conectar àquela rede. Isso é muito comum dentro de um show de fábrica, quando o cara está com algum equipamento onde ele pode percorrer a empresa e checar. Então ele tem uma conexão sem fio lá para poder fazer parte da rede. E o famoso roteador, que foi um nome meio genérico que a gente deu para esse equipamento multifunções que a gente tem aí na nossa casa, e muitas vezes a gente chama de roteador Wi-Fi, ou roteador de internet dentro da nossa casa. Ele é um equipamento que ganhou esse nome, mas na verdade vários em uns. O que ele fornece? Ligação de uma rede residencial a um provedor, normalmente baseada em banda larga, mas você pode ter outras formas, pode ser uma conexão por rádio e assim por diante. Mas é um equipamento que faz a conversão, tanto que se você olhar lá no roteador da tua casa, normalmente está chegando o cabo, um cabinho branco, normalmente lá, da tua rede ali. E esse cara faz a conversão automática desse sinal de cabo para o padrão ali. Então aí você já tem um conversor, você já tem a função de rotear, porque ele recebe dados da tua rede e vai rotear para acessar a internet, e toda a função básica aí que a gente possa ter e todos os problemas que a gente tem nessa comunicação. Ele possui, muitas vezes, porta UTP para você conectar lá cabos. Se você virar atrás dele, tem
a possibilidade de conectar cabinhos ali, e ele funciona como um pequeno switch, então você pode montar uma redezinha cabeada ali. Muitas vezes você precisa fazer isso para algumas configurações, ou os mais modernos mesmo sem fio, e possui a função de um access point, fornecendo internet sem fio para a tua casa. Observa que todos esses roteadores permitem, assim como um roteador de uma rede normal, ou no caso, alguns switches, né, diversos switches que a gente tem mais avançados, permite você entrar no endereço IP dele e fazer uma determinada configuração. Exemplo, configurar senha, configurar bloqueio de alguns usuários, verificar o que trafegou pela rede e assim por diante. Né? São os equipamentos mais novos que a gente tem aí. Lembrando que lá na plataforma a gente tem alguns anexos que explicam um pouco melhor algum desses itens que nós falamos aqui. E eu espero que a gente se veja na próxima videoaula. Um abraço a todos.